Pessoal, chegamos ao final deste especial maravilhoso Rabiscos que entra para a história. Esse especial onde celebramos vida e obra do escritor pernambucano Marcelino Freire. Celebramos 10 anos de lançamento do livro Nossos Ossos. Celebramos 20 anos de lançamento do livro Balé Ralé. Foram 3 semanas intensas ouvindo Marcelino, aprendendo, trocando impressões, risadas. E foi um prazer enorme trabalhar com os meus parceiros, a Adriene Mirtes, a Jana Calciolari, Andréa Del Fuego e o João Nunes Júnior. Sem eles, esse especial não teria saído do papel, sem todo mundo ter se mobilizado, ido atrás de pessoas, colhido os depoimentos. Foi muito, muito especial mesmo, fazendo jus aí à altura do Marcelino. Nós transformamos a sala do apartamento do João em um estúdio de gravação. A gente se reuniu por mais de 5 horas de gravação para fazer esse projeto acontecer. Eu acredito que nós conseguimos deixar um documento lindo e denso, uma gravação que marca um momento pós-pandêmico, uma espécie de abraço que só a literatura permite. Faltaram ouvir pessoas, mas por todo mundo que passou aqui, foram mais de 34 artistas. Fica o nosso acolhimento de todo mundo que a estrada do Marcelino Freire permitiu tocar. Quero agradecer muito também o Fagner Andrade pela parte técnica, gravação, disponibilidade de viagem, o Alisson Estevam, que me ajuda na curadoria do Rabiscos, auxiliou no som. E eu quero agradecer principalmente você, ouvinte, que compartilha, que curte, que fortalece nosso corre. Afinal, são 5 anos de Rabiscos esse ano, 5 anos trazendo a literatura contemporânea para perto. E nesse terceiro e último episódio, tem depoimentos maravilhosos, leituras maravilhosas, com as presenças ilustres do Chico Sá, da Aline Bey, do Jefferson Tenório, da Lívia Viana, da Morgana Kretzmann, do Paulo Scott, do Carlos Herculano, da Índigo, da Fabiana Cosa, do Fernando Ramos, do Manu Maltês, da Maria Villani, da Olívia Araújo, da Cida Pedrosa, do Gero Camilo e do Santiago Nazarian. E ao final, vocês vão ouvir aí depois que tiver finzinho do episódio, ainda ganhamos de presente 2 lindos depoimentos do Joca Terron e do Lourenço Mutarelli. Depoimentos que vieram após a gravação, mas que a gente decidiu por bem deixar registrado nesse especial. É isso, então, vamos à festa. Marcelino Freire, meu compadre, meu amor, meu tio, meu parente, meu avô, tudo que é sagrado da escrita. Porra, sabe o que é bom ler você? Porque dá vontade de escrever também imediatamente. Você me fez voltar a escrever, eu estava só na porra do jornalismo. Quando li você de volta, fiz aquele prefácio, e vou fazer 1000 prefácios, orelha, nariz, garganta, porque você é o meu escritor predileto, amo, porque você me instiga, você me deixa com os dedos coçando, os dedos fumegantes para a escrita. Só isso, meu filho, vale demais. Muito obrigado por tudo. Beijo grande, Marcelino. Mas, rapaz, Chico Sá, minha gente, o Chico é muita história também, muita história. Esse cearense mais pernambucano que a gente conhece, muito incrível. Eu conheci o Chico Sá, ele é muito amigo do Wilson Freire, do meu primo, ele é da geração de Wilson. Viveram na mesma casa de estudante, sabe? Aquela loucura de sair do interior e vir estudar na capital e ter que morar na mesma casa de estudante. E aí o Wilson já falava muito do Chico Sá. Eu conheci o Chico Sá quando eu lancei Angu de Sangue. Ele foi ao lançamento, isso no ano 2000. Ou seja, finalmente eu conheci. Sabia dele, mas não conhecia ele pessoalmente. Aí ele me chamava de Angu, você, aquele jeito dele, já chegou, meu Angu! E uma amizade que perdura. Lara, Irene, Theo, ele... em uma interlocução muito incrível. E quando eu pensei em escrever publicar o Contos Negreiros, eu pensei no Chico Sá para escrever a apresentação. Balé Ralé? Não, Balé Ralé é o João Gilberto Nol. É o Nol.
Aliás, o Nó é outra figura, não. Contos Negreiros é o Chico, que ele fala, é duro, mas não é, como é? É feito rapadura, é duro, mas, como é? É duro, mas... É doce, mas não é mole, não. É doce, mas não é mole, não. E o Chico é um cara, um amigo, um interlocutor incrível da gente conversar, um apaixonado, não é apaixonado, né? O depoimento dele já é um depoimento apaixonado, um depoimento de quem a gente sabe muito bem dos nossos biquijatos. É a mordida de um cachorro pitbull que levou a coxa da Laurinha e a bochecha do Felipe. Amor que não larga na raça, amor que deixa como todo grande amor a sua marca, a sua marca, a sua marca, a sua marca. Marcelino Freire. Bom, Marcelino eu conheci lá para os idos de 2005, 2006, se não me falha a memória. E logo depois, Marcelino me chamou para fazer as imagens do que viria a ser o seu novo livro, Recife, Mar que Arrebenta. E eu fiz uma série de gravuras e foi assim o início de uma série de parcerias que depois viriam a ser também musicais. E essa música aqui que eu toquei, quer dizer, a primeira partezinha dela é justamente um conto do livro musicado. O conto é Amor Cristão. Enfim, depois fizemos uma série de shows por aí, né? Inclusive conheci Miró da Muribeca em um desses shows. Miró acabou participando também dessa trupe. E enfim, tocar essas músicas sempre me lembra dessa época aí, né? Que a gente se divertiu muito, deu muita risada com o Coroné, como costuma chamar ele carinhosamente, o Mutarelli. Então é isso, Marcelino, um grande beijo aí pelo seu aniversário e que muitas outras venham, né? Manu Maltês, não, estou com saudade do Manu Maltês, faz tempo que eu não vejo, porque veio pandemia, veio tudo aí. Nossa, o Manu eu conheci, eu tinha acabado de lançar Contos Negreiros, aí eu conheci ele, conheci os traços dele, os desenhos dele. Eu falei, olha, eu não sei qual é o livro que eu vou publicar, porque eu publico o livro de 3 em 3 anos, mas que você vai estar nesse livro, você vai. E aí ele fez o Recife, que saiu em 2008. Eu gosto muito de convidar artistas e outras figuras assim para participar dos meus livros. Isso é um Angu de Sangue com Jobalo, a Mutarelli na capa dos Nossos Ossos. Gosto muito de convocar outras linguagens, sabe? Assim, teatro, música. E o Manu Maltês é um parceiro incrível, fez ilustrações incríveis. Faz tempo que eu não encontro com
com o Manu, mas uma saudade. E me bateu uma saudade imensa, porque eu sei que em algum momento vocês conseguiriam uma mensagem do Miró da Muribeca. Porque... Marcelinho! Oh, Gabriel! E o Miró conheceu o Manu por esses caminhos aí, fizeram um trabalho bonito também juntos. Então é isso. Muito obrigado, Manu, pela tua arte, por tua amizade sempre. Marcelino, meu amigo, aqui é o Carlos Herculano Lopes. Esses dias a Andréa Del Fuego esteve aqui em Belo Horizonte e nos deu uma bela aula sobre a literatura e a vida do mestre Raduan Nazar. E depois me disse que seria o seu aniversário. Então, amigo, eu estou aqui para te desejar muitas felicidades, te mandar um grande abraço, falar que você é um grande amigo querido. Tenho muito orgulho de te conhecer há mais de 30 anos. Sou seu leitor fiel e espero em breve a gente poder se encontrar para colocar as conversas em dias e aí tomar uma boa cerveja gelada. Boa sorte para você, Marcelino. Um grande abraço, viva a vida e viva a literatura. Um abração, amigo. Mas que surpresa, que faz tempo que eu também não vejo, né? Assim, o Carlos Herculano é um querido tão grande, também um escritor, jornalista que muito, na época em que estava à frente do jornal, né? Ele divulgava a literatura contemporânea, conheci pelos livros dele, e ele veio à Balada Literária umas 2, 3 vezes. Um ótimo boêmio, uma ótima companhia e um cara incrível, que bom. E eu fiquei sabendo que você esteve lá, né, naquele projeto lindo do Raduan, e eu falei de você lá, e encontrei o Carlos Herculano lá e contei para ele que a gente estava fazendo isso aqui, e ele contou, enfim, histórias ali naquele momento. Depois no vídeo ele foi mais assim sucinto e tal, mas eu comentei que eu tinha feito uma leitura tardia do Raduan Nazar e que minha leitura tardia, porque eu tinha mais de 30 anos quando li Raduan, foi um presente seu que eu ganhei numa Flip em 2006 e que ainda você escreveu ali, porque a gente estava todo mundo numa euforia imensa, imensa. A gente tem um pouquinho de euforia, mas ali era um... E aí eu lembro da dedicatória, que assim... Felizes estes anos que estamos vivendo, sabe? Era euforia, assim. Você estava, imagina, publicando para uma grande editora, estava tudo acontecendo ali. E foi você que me apresentou, então, o Raduan Nazar. Eu contei isso quando eu encontrei o Carlos Herculano, e que depois fui saber do Almeida Faria, que conheci em Portugal, sabendo que ele tinha uma relação com o Raduan, com o livro A Paixão, e que eu havia conseguido retribuir entregando um livro que foi, sei lá não, né, que foi tem uma certidão de nascimento disso, do nascimento do André de Lavoura Arcaica. O livro traduzido olha, gente, estamos há 5 horas aqui, eu estou gaguejando, tá? Perdão. Não, mas... E entregar para você o livro do Almeida autografado, porque quando eu conheci ele em Portugal, Almeida Faria, a primeira pessoa que eu pensei foi você. Que você merecia ter esse livro que foi, enfim, fez parte da história dessa obra que você me deu apaixonadamente, e que eu me apaixonei perdidamente, contaminada por você, claro, pela obra também. Você fez um estudo maravilhoso, né, sobre o Raduan Nazar, estudo lindo. Esse presente que eu te dei, não vou lembrar o ano, mas lembro que eu disse, né, que você conhece esse livro e te dei de presente o Lavoura Arcaica. E aí você vê, eu acho que exatamente o que acontece é você encontrar os seus pares, os seus amigos e amigas de percurso, porque isso é muito comum nessa troca de impressão. Eu lembro do Massal chegando num encontro da gente para beber cerveja, falando que tinha conhecido a obra do Daniel Galera. Eu lembro do Ronaldo Bressani chegando maravilhado com o Lourenço Mutarelli, né, que a gente já conhecia de desenho, mas ele estava estreando com O Cheiro do Ralo. E aí passa o tempo, ela conhece Almeida Faria,
que escreveu um clássico absurdo chamado A Paixão, que foi quem inspirou a criação do Lavoura Arcaica, onde o Raduan Nassar diz que esse livro ele copiou sem nenhum pudor todas as metáforas e o ritmo daquele livro, né? E que de fato tem até um mesmo personagem, André, mas não é as pessoas confundem, né? Um plágio, o que é? Não é uma comunhão. É uma comunhão. Porque eles são amigos até hoje. E aí, por causa disso, eu conheci o Almeida Faria na Flip. Você tinha me trazido antes esse livro, conversei com ele e trocamos outros livros e eu dei para ele os Nossos Ossos. Um dia, toca o meu telefone no celular com um número estrangeiro. De quem será? Aí atendo, é o Almeida Faria. Cara, ele é muito, né? Muito... Nossa, é um senhor. Uma lenda. Ele disse assim, li esse livro, estou para te dizer, vai ser breve o meu recado, para dizer que li Nossos Ossos, e assim fiquei impactado, comentou, e disse, era só para te dizer isso, um grande abraço. Desligou. O Almeida Faria. Essas pontes, né? As pontes, pelos livros. O que eu acho muito interessante desses relatos, tanto dos áudios como de vocês dois trocando aqui, é que tem esse movimento todo importante para a literatura, para a arte brasileira, mas também vocês se divertem, né? Completamente. São amigos que se divertem, que se encontram e se divertem. A gente se diverte tanto que muitas vezes, por exemplo, a gente fala muito de literatura aqui no podcast. Vocês não imaginam o assunto enquanto vai fazer xixi. Assuntos. Na verdade, teve o assunto mais emblemático foi enquanto estávamos aqui compartilhando o bolo de aniversário do Marcelino, que isso vai ficar Tá trancado 7 chaves. Para a história que vai ser revelada daqui a 100 anos, né, Tadeu? Isso aí, o sigilo de 100 anos, literário. Era no intervalo, a gente tá falando umas coisas... ninguém entra pra derrubar. A gente tá falando umas coisas malucas aqui no intervalo, com um bolo maravilhoso que eu fiz, trouxe pro pessoal. Não, foi. Mas eu quero dizer que o Marcelino tem uma... navega muito à vontade em qualquer mar, e isso é inacreditável. E leva a gente a navegar também com a maior cara de pau, sem nenhum pudor disso. Então, eu me lembro quando num sarau, que era na casa de amigos, sarau na casa de amigos, né? Todo mundo que estava lá, eu conhecia e me conhecia. Eu li, acho que foi uma da primeira ou segunda vez que eu li nesse sarau, gaguejei completamente com aquilo, saí de lá assim, eu achei que eu fosse desmaiar, tamanha... E acho que você não vai se lembrar e tal, mas aí eu lembro de você dizer assim para mim, você não precisa ficar assim nervosa, o texto está escrito, você só vai comunicar, você não está escrevendo ele na hora, você age como se você estivesse escrevendo na hora, você não está fazendo ele ali, você está comunicando. E tem um depoimento logo mais de uma amiga nossa que diz uma coisa assim que eu concordo plenamente, que estava nesse momento junto com a gente, e que ela tem a mesma sensação. Isso em relação à relação com o próprio texto, né? Navega, vai, singra isso, né? Tem uma... eu acho que é a Índigo, né? É a Índigo. É a Índigo. Vamos para o depoimento da Índigo. A Andréia é responsável pelos spoilers aqui do nosso... Mas ela falou, é ótimo, é bom porque dá um... Índigo, por favor. Para mim, falar da pessoa do Marcelino e falar da obra dele é a mesma coisa. Porque o texto dele é super habitado, né? Para mim, o Marcelino é tipo um delivery que entrega vozes. Quando eu leio o texto dele, eu reconheço as pessoas, eu reconheço as falas, eu reconheço aquele linguajar. É tudo muito verdadeiro, muito autêntico. É quase como se nem tivesse ficção ali. E essa honestidade, assim, uma honestidade brutal, é o que eu acho mais bonito. O escritor Marcelino sai de cena para que seus personagens tomem conta por inteiro. Isso é a maior prova de generosidade, e essa é a cara do Marcelino. Fora que ele foi a pessoa que me ensinou a ler. Foi ele que me ensinou a subir num palco, abrir o próprio livro e bancar aquelas palavras que eu publiquei.
o Marcelino é esse cara que banca a escrita dele de um jeito que pouca gente conhece. Maior admiração. Eita, tô batendo saudade da Índigo e desse momento que eu lembro perfeitamente desse sarau. E o que eu dizia era o seguinte, e que digo nas minhas oficinas: as pessoas chegam na oficina, vai dizer o próprio texto, e o corpo vira um corpo de 8ª série. A professora pediu para ler, eu vou ler, e fica. E eu digo, leia o seu texto. O peito tem que chegar antes de você, no lugar. Quando eu digo peito, okay? Leia, afirme. As pessoas estão afirmando um monte de coisa para a gente, afirma, diz. Aí a pessoa, sinto que a pessoa durante a oficina começa assim, e o corpo vai gostando, porque escrever é um movimento corporal, né? Tem que ter uma defesa no teu corpo daquilo que você está escrevendo. Não é escrever só com a mão, com o juízo. Escrever com a eletricidade do corpo. Então, esse corpo, ele tem... Aí as pessoas dizem, mas não é mais fácil, por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui, Marcelino, na oficina. João lê o texto da Andréia, Andréia lê o texto. Eu digo, isso é um outro momento. Eu quero que a escrita se afirme no corpo, na respiração, na defesa do que está dizendo, no olhar. Então, quando as pessoas começam a perceber isso, é uma coisa impressionante. E o que eu via no teu texto no primeiro, eu lembro disso, era que existia já um texto, mas existia um corpo que estava ainda lá atrás, na leitura oral, ou na leitura... Não, tem coisas que você está dizendo que você precisa defender em relação ao que a Índigo estava dizendo também. E uma frase que a Índigo falou que eu gosto, que ela... É honestidade com aquilo que você está sentindo, aquele mistério, que mesmo que seja um mistério para você, aquilo é um mistério, aquilo que você está convocando, mas aquilo tem uma honestidade daquilo que está sendo entregue. Então, posso dizer a você, claro, muitos textos que você diz, não é aqui, não era ali, não era aqui, mas houve uma honestidade, inclusive, do erro, uma honestidade da exposição, uma honestidade do que precisa ser falado, do que precisa ser dito, que não tem um sistema literário que vai colocar a palavra na minha boca. Não há. Então, eu expulso o sistema literário por uma honestidade. E digo sempre, já falei diversas vezes, em várias entrevistas, eu posso escrever o texto que for, mas eu não quero humilhar ninguém com o meu texto. Humilhar nesse sentido. Aquele texto que o sistema literário, e ali dentro, não obstante... humilhar minha mãe. Eu não humilho minha mãe escrevendo. Não humilho. Ela poderia não ter a compreensão do tudo, mas ela dizia alguma coisa do meio. Ô menino para dar vexame, ô menino para... Entendia qual era o caroço da honestidade que estava sendo falada ali. Então, acho que ela pontua isso muito bem. E uma figura incrível, a Índigo é uma escritora incrível, de uma imaginação. Sempre falo para ela, uma imaginação, oh meu Deus, queria ter uma imaginação, uma maneira de fabular e de escrever aquilo que ela quer narrar, que é um impressionante o domínio dela. Eu conheço o Marcelino Freire há exatos 20 anos. E, antes de tudo, me sinto relacionado a essa presença pela admiração, pela minha condição de leitor e pela admiração desenvolvida obra após obra, já que tive a oportunidade de ler todos os seus livros e tenho a convicção de que é uma voz singular, é um talento essencial, é um talento de escrita, de fabulação e de imaginação e capacidade de leitura crítica e sensível singular, e que constrói uma obra única, com uma potência única na literatura brasileira. Poucas autoras e autores podem se dizer, digamos assim, presenças-chave de dicções e projetos que surgiram depois, inspirados na sua liberdade, na sua estética, na sua audácia
e, como disse, na sua sensibilidade. Marcelino, antes de tudo, é um grande autor e uma grande voz literária. Eu me sinto uma pessoa sortuda por poder conviver como leitor na mesma época desse grande escritor brasileiro. Eita, irmão, é muita emoção, né? É muita emoção ver o Paulo, porque também é a história de muito tempo mesmo. Muito tempo, desde o primeiro livro, desde muita coisa que ele agita além da escrita dele. Também é uma figura, pouco que você falou, né? Atento, curioso, sabe? É um grande amigo. Estive agora, essa semana, saindo da Covid. Estava devendo um encontro com ele e com a Morgana e fomos tomar um café. A gente riu pra caralho. Riu de umas coisas de conversa. Eu volto a dizer que nem literatura, um momento que você começa a falar outras coisas. Tem um colchão lá em casa. Eu gosto de contar a história. Tem um colchão que o Paulo, quando estava vindo para São Paulo, de vez em quando para visitar, ele ficava hospedado lá em casa. E eu tinha um colchonetezinho. Ele é um homem grande assim, ele tinha um colchonete que os pés dele ficavam sempre do lado de fora. Eu digo, isso é uma vergonha. Eu digo, eu vou comprar um colchonete decente. Eu comprei um colchonete só por causa do Scott. Contei essa história já assim. Eu digo, não pode receber um amigo desse com os pés de fora do colchonete. Isso só prova a minha preocupação com esse amigo dormindo ali, se insinuando para mim, eu dizia, não. A pessoa brincadeira! Eu salvo sempre a piada e nunca. Mas um querido, um beijo imenso, fico muito feliz de te ouvir. Marcelino, eu às vezes meditando, quase acabo até chorando, que nem posso me lembrar. Teus livros sem tantas páginas porretas, belas e que botam pra fuder. Que se eu for falar de Marcelino Freire, hoje eu não vou terminar. Tô aqui parodiando esse samba Passado de Glória do Monarco da Portela pra dizer que quem tem passado de glória são os amigos que podem contar com essa amizade do Marcelino. Isso que é glória, como diria outro sambista da pesada, ô sorte, diria seu Wilson das Neves. Essa amizade com o Marcelino é uma das melhores coisas que um brasileiro pode ter. Marcelino entra na minha vida em 2005, vão lá quase 20 anos, quando a gente se encontra no lançamento de Contos Negreiros na livraria Palavraria, bairro Bonfim, em Porto Alegre, e tomamos várias cervejas até alta madrugada. Daí para frente, muitas histórias, muitos encontros na balada literária, muitos encontros na Festipoa aqui em Porto Alegre. Marcelino foi um dos homenageados da Festipoa e sempre um grande amigo e um grande incentivador dessa festa literária também. Dando um salto no tempo, eu destacaria uma participação do Marcelino que foi em 2013 na Festipoa, quando ele apresentou pela primeira vez em público o livro Nossos Ossos, essa obra que está sendo celebrada aqui por ter alcançado 10 anos de publicação. Nessa época, 2013, Marcelino não tinha o título ainda de Nossos Ossos, o livro não tinha o título ainda de Nossos Ossos, e o livro estava pronto, era a primeira leitura pública do Marcelino. A gente programou o encontro dele com o Altair Martins, que também estava apresentando um livro inédito. Então,
uma bela lembrança e pequena história para compartilhar com vocês e deixar o meu grande abraço, o meu grande beijo para essa figura sensacional, extraordinária e amorosa, de grande amizade no mundo cultural brasileiro. Salve Marcelino, saravá, vida longa a tua literatura, vida longa a nossos ossos e, como ele mesmo diz, eta danado, vamos que vamos. Mas, rapaz, Fernando Ramos, olha só, está se falando muito, né, dos 10 anos dos nossos ossos, Tadeu aqui, com toda boa vontade já. Eu lembro dos programas que a gente já gravou juntos, eu, você, Jéssica, né? No teatro. Mas quando eu ouço um Fernando, eu fico pensando também, quando que alguém vai fazer uma homenagem ao Fernando. 20 anos, eu conheci um garoto, ele é um garoto ainda, né? Mas assim, querendo fazer uma festa literária em Porto Alegre, começou fazendo um sacrifício, e ainda faz um sacrifício da porra. Você vê a festa crescendo, o mesmo sacrifício. Quantas coisas começaram ali, né? Ele falou, poxa, João Gilberto Nol várias vezes, conheci Jefferson Tenório lá, nosso amado João Nunes lá. Quanta gente eu conheci lá. Tem um dia que ele fala no mesmo entusiasmo, quando eu falo de alguém assim para André Del Fuego, ele chega para mim e diz, você precisa conhecer uma grande artista. Valéria Barcelos, né? Aí ele faz aquele negócio, ele faz aquela coisa e a gente vai lá conhecer a Valéria Barcelos. Aí eu vou conhecer a Valéria Barcelos, cantora fenomenal, extraordinária, assim. Aí depois trouxe a Valéria para balada. O que eu estou dizendo é um cara inquieto que fica o tempo inteiro querendo que a gente se apaixone pelo que ele está apaixonado, pelo que ele está vendo, pelo que ele está querendo que a gente se irmane, né? Então é um cara impressionante, é muita história ali, né? Muitas vezes contra tudo e contra todos fazendo o que ele faz. Então é só para te dizer isso, Fernando, agradecer demais, beijo imenso para você. E Valéria Barcelos, que vai estar agora estourando, né, na próxima novela aí do horário nobre da Globo, ou seja, muito antes do antes, já teve alguém que sinalizou para a gente, né? Tem um certo delay quando as pessoas descobrem, mas... Valéria, te amo! Ensaios de Ficção 2. João Gilberto Nol sempre jogava fora as 80 páginas iniciais de um livro. Dizia que eram tão somente o combustível para o que viria, um arranco. Para ele, um original só pegava no tranco a página 81. Em que página estamos? Se um leitor parar para olhar a toda hora o número da página em que está, o escritor terá fracassado. Olhe, mas não me fale. Mate um personagem só se tiver certeza de que ele continuará vivo. Baleia e Macabea são a mesma pessoa, Macabaleia. Personagem não tem só olho, não tem só sorriso. Parem de usar boca e olho o tempo todo, porra. Eita, olha só, Maria Villani, minha gente, vocês estão, eu acho que eu não sei o que vai acontecer, isso deve ser um programa póstumo mais adiante, não é possível. Revelar o exame de sangue do Marcelino. Porque Maria Villani é mestra, filósofa, escritora, amiga, agitadora, que guerreira, que cearense, que nordestina, impressionante.
Impressionante. Vocês trazem a leitura dela ali, ela lendo alguns ensaios do Bagageiro. Ela vai ser uma das homenageadas agora da balada deste ano. Aliás, 2 homenageados vocês trouxeram agora, o Chico César, Maria Villani e a Rosane Borges. A Maria Villani, olha, por mais que eu fale aqui, dificilmente eu vou resumir o tanto que ela é importante para exatamente toda essa cena que a gente vê e que continuará repercutindo na gente, sabe? Figura impressionante, impressionante. Mulher brasileira, nordestina, escritora, filósofa, professora, agitadora cultural, produtora, Ave Maria, muita coisa, editora. Beijo imenso, Maria Villani. Ah, que maravilha! Então são 2 motivos para comemorar. É o aniversário do criador e o aniversário da obra. O aniversário do Marcelino Freire e o aniversário dos 10 anos do livro Nossos Ossos. 10 anos de uma trajetória sem fim. Porque esse livro está só começando, está só engatinhando ainda. Passará pelas vistas de muitas gerações. Já existe uma adaptação teatral para o romance e também sei que já existe um projeto de transformar Nossos Ossos em filme. Ou seja, também vamos ter uma adaptação cinematográfica. São 10 anos muito bem vividos. Parabéns aos Nossos Ossos e parabéns a você, Marcelino. Que esse novo ciclo que vem de reconstrução de um país e esse ciclo seu existencial se encontrem em harmonia, em leveza, em criatividade, em carinho, em bons encontros e fortalecimento cada vez mais da nossa democracia e da nossa arte. Você é um fomentador. E você sabe disso. Você é um criador de pontes. Esses universos todos que se cruzam, muitas vezes se conhecem através de você. Quantas pessoas novas e autores novos, de gêneros distintos, tantos gêneros humanos quanto os gêneros literários, tudo isso fomentado pelas pontes que você cria para que a literatura brasileira se fortaleça. A balada literária é um dos maiores exemplos disso, né? Nasceu aqui em São Paulo, você criou ela, nos presenteou com ela aqui em São Paulo, mas agora ela já está em várias cidades do país. E isso é lindo e também é mais um motivo a se comemorar e a celebrar. Ou seja, você faz aniversário, mas é você que nos presenteia, né? A verdade é essa. Te amo e viva Marcelino! E viva Nossos Ossos! Um cheiro! Eita, o Gera é um dos artistas que mais me emocionam. É um amigo incrível, irmão querido. E é um dos artistas que mais me emocionam. As escolhas que fez, os trabalhos que faz, o artista que é, escritor, poeta, músico, compositor, ator. Mas, rapaz, é muita coisa que ele carrega consigo, né? E a gente se encontra num momento em São Paulo e não se desgruda mais, assim, por uma identificação, né? Dessa nordestinidade, mas dessa teimosia, dessa vontade de transformar as coisas, né? Aprendo muito com o Gero também, como transformador de uma realidade e politicamente também. Beijo, te amo, amigo querido. Eita porra, vocês querem só bebendo, vamos bebendo vinho aqui. A gente tá aqui na casa do João, já tá todo mundo pelado. Porque começou a gravação desde 7 da noite, amigos ouvintes, amigas, estamos todos aqui já em trajes assim. Estamos assados, já assou. Já trajes aqui só para ir curtir e celebrar a literatura que interessa, que é a literatura erótica nesse país.
Tá com open hipoglose aqui, o João colocou. Open hipoglose. Corta! Não, estamos aqui muito sério ainda, vestidos. Sem hipoglose. Marcelino sempre é muito lembrado como agitador cultural, né? Toda a generosidade que ele tem com as obras dos outros, essa coisa de levar a literatura de tanta gente mais longe. E como professor também, né? Nas oficinas que ele dá. Mas eu acho que o principal ensinamento, o principal legado do Marcelino é a obra dele mesmo, que tem é uma aula em si, eu acho, assim, a liberdade, toda a coisa oral, assim, o caráter oral da fala dele, que é totalmente dele. Se você ler um texto do Marcelino e não falar para ninguém quem é o autor, se ele se inscrever anônimo num concurso, todo mundo na hora vai saber que é o Marcelino, porque tem a voz dele, né? Ele lê muito bem ao vivo quando ele lê, mas você lendo os livros dele, você ouve a voz dele. Então acho que essa é uma marca, assim, acho que muito forte que ele deixa com os contos dele, o romance dele, e admirável. Saudades do Santiago é outro que eu não encontro. Ele diz, você não está encontrando mais comigo, brigou comigo, sei lá o quê. Mas Santiago eu conheço também, de início de carreira, né? Acompanhando a produção dele, acompanhando os livros dele. Acho que o Santiago nos ensina muito essa coisa de senta e escreve. Ele escreve, ele produz, ele está com um livro, já termina um livro, já vai fazer um outro livro. Ele diz, você escreve, você fica enganando todo mundo, eu estou escrevendo 3 livros, você ainda está tentando pensar no próximo livro. Eu admiro muito esse jeito dele de produzir, de fazer, né? Então é um cara que também já está há muito tempo a gente acompanhando um ao outro aí. Beijão. Marcelino Freire é um escritor necessário. Ele vem construindo uma obra que retrata os vários Brasis. Tem alguns livros que eu amo mais que outros, feito Pontos Negreiros, feito o livro Ossos. Tão importante quanto ele ser o escritor necessário. Ele é uma pessoa necessária. Marcelino não sobe num banco para dizer um poema ou um texto sem puxar uma outra pessoa. Ele tem essa capacidade de acolhida de escritores de todo o Brasil, de pessoas, de divulgação, de difusão. É um homem que constrói pontes. E se não bastasse essas duas coisas, ele é o grande embaixador da literatura pernambucana. Ele é essa pessoa que faz a gente que é daqui de Pernambuco se sentir ligado nele, ligado nas coisas que ele faz. A balada literária é um legado da cultura. Te amo, meu velho. Como é bom ser sua amiga, como é bom estar dentro da sua existência. Amo Eruditos também, amo sua obra toda, amo você, cheiro no coração. Cida Pedrosa, gente, a Cida é muita história também, com a Cida, com o legado da Cida, saber também que tudo que ela fala para mim, eu falo para ela, agregadora de muitas autorias, de muitas pessoas, no momento que ninguém dava bola para a literatura feita por mulheres em Pernambuco, por poetas, pela poesia, pela geração toda, né, da qual faz parte Melhor da Muribeca, ela sempre está lá presente, numa luta incrível, e quando um prêmio conhecido como Jabuti reconhece a trajetória dela, né, dando o melhor livro do ano e o melhor livro de poesia, o melhor livro do ano, a gente sentiu muita felicidade nesse momento, porque era uma trajetória toda que estava sendo ali festejada, né, para pessoas que não conheciam a Cida além do Nordeste, além de Pernambuco. Mas a gente sabe muito bem da luta dela como fomentadora, como pessoa pública, né? Tem que lembrar que ela é uma vereadora muito atuante lá, isso depois, né, de tantas coisas que ela faz pelas outras pessoas, e uma querida, uma parceira imensa. É emoção ouvir o depoimento da Cida Pedrosa. Te amo também, minha amiga, e sei muito bem da tua luta, sabemos muito bem da nossa luta. Beijo grande.
É muito difícil para mim escolher algum texto do Marcelino. Eu gosto de tudo que ele escreve como atriz e ter o privilégio de ser amiga dele também. Tive a oportunidade de colocar no palco alguns textos dele e para mim é sempre muito feliz e muito emocionante. O Marcelino é uma pessoa que eu admiro demais, assim, porque ele é daquelas pessoas que faz a roda girar, que fica feliz quando as coisas acontecem, que nos motiva o tempo inteiro, que coloca a gente em contato com outras pessoas, pessoas talvez que a gente nem se trombasse na vida, se conhecesse na vida, e ele faz isso, ele agrega, e está sempre motivado e nos motivando. Para esse intento, eu tenho um texto do Marcelino, que esse eu não coloquei no palco, mas é um que eu amo demais. Até há pouco tempo escrevi para ele dizendo isso, assim, é um dos textos que eu mais gosto e que eu sonho um dia poder colocar ele no palco, porque eu acho ele de uma beleza. Ele chama Belinha. Esse texto narra a história de um amor que percorreu os anos, né? Por muitos anos, 20, 30, 40, 50 anos ou mais, como ele descreve no texto, buscando a pessoa amada para dizer a palavra. E começa assim o texto. Dizem que sempre falta uma palavra e é verdade. Então, Marcelino, as minhas palavras para você é de gratidão, de amor, de admiração, de profundo respeito e afeto. Você nos emociona sempre. Sempre a tua presença emociona, o que você escreve emociona, essas personagens que estão no seu livro, que estão na nossa vida, no cotidiano do brasileiro de maneira tão potente, ganha uma força linda vinda da sua cabeça, da maneira com que você nos descreve, que você nos apresenta sem juízo de valor. Para você, todas as palavras mais lindas, Marcelino. Para além de toda essa admiração que eu descrevi, da minha paixão pelo que o Marcelino escreve, eu tenho que dizer que o Marcelino é uma pessoa que é muito bem-humorada e que faz a gente rir o tempo inteiro, que tem tiradas que a gente não consegue entender da onde, mas que sempre é muito divertido e que quando eu lembro, depois de ter passado um tempo, eu volto a rir tudo de novo, porque tem esse humor assim latente, né? O Marcelino já tive passagens com o Marcelino em que ele dizia dentro do táxi que ele era o presidente de Guadalajara e o motorista do carro acreditou. Enfim, tem uma infinidade de coisas para dizer de Marcelino, dessa figura que é efervescente, eu vou dizer assim. É isso, eu sou Olívia Araújo, atriz, e tenho o privilégio de ser amiga de Marcelino Freire. Nossa, amiga há muito tempo, muito tempo. Quem me apresentou foi a Fabiana Cosa, Olívia Araújo, essa atriz incrível, incrível, incrível. E dali a gente se conheceu e não se largou mais. A gente faz muita viagem juntos, né? Então a gente já passou final de ano juntos, Natal juntos, o que nos lembra a nossa amiga Cissa, nossa amada. E tem uma cachoeira lá em Paraty, né, que a gente vai para essa nossa amiga saudosa, a Cissa Conrado, e a gente vai para a cachoeira para fazer pedido. Então eu vou lá, quer dizer, a gente vai passear, mas também tem um banho de cachoeira que eu tomei várias vezes com a Olívia, uma cachoeira milagrosa, gente. Depois eu passo o endereço para vocês ouvintes, né? Mas olha, eu vou dizer que a Olívia é muita história, a gente brinca, a gente se diverte, uma grande atriz, já defendeu meus textos algumas vezes, e tantos projetos juntos que a gente fez. Caramba, a Olívia é muita história com ela, assim. Uma vez eu vou lá para o Recife, a primeira vez que a Olívia estava indo para o Recife, e a Fabiana Cosa também estavam indo, e eu levei elas lá para um pai de santo, uma pessoa maravilhosa, amiga, é o seu Nogueira, que
né, que eu sempre ia lá conversar com ele. Aí eu levei as duas lá para conversar com o seu Nogueira. E aí o seu Nogueira tinha uma sala separada assim, só que era uma casa muito pequenininha, então a gente ouvia tudo que ele estava falando para a pessoa. Né? Aí ele chegou para mim, começou a falar comigo, e elas duas lá na sala de espera. Então tá ótimo, tem uma ideia. Isso é só aqui pra gente, eu sei que vocês vão contar. Aí o seu Nogueira disse maravilhas sobre mim. Aí depois veio a Olívia. Aí eu e a Fabiana lá. Aí, maravilhas, Olívia, você vai fazer uma novela, não tem umas coisas boas, então assim. Aí eu fui lá e fiquei na sala com a Olívia, chama a Fabiana. Seu Nogueira só tinha notícias lá. Deus. Fabiana estava passando por um relacionamento, sei lá o danado que era. Quando a Fabiana, essa estrela maravilhosa, saiu de seu Nogueira arrasada, a gente tá assim. Foi no silêncio do táxi pro hotel, cara. A Fabiana contrariada, né, cara? Coitado. E o pior é que o seu Nogueira estava certo, assim, era um relacionamento furado, de umas coisas, mas para ela entender, cara, eu só estou dizendo que é momentos assim que a gente morre de rir. Marcelino Freire é uma sorte do Brasil, né? Que sorte a nossa ter o Marcelino Freire aqui, nesse Brasil atual, contar com ele, né? Para pensar o país, para registrar o país numa ficção que totalmente lírica e ao mesmo tempo crua, né? A gente consegue sentir algumas temperaturas do país quando ele escreve, a gente consegue ouvir sotaques quando ele escreve, tipos brasileiros, né? Tem ali na obra dele, em toda a obra dele, né? São muitos livros, mas a obra dele como um conjunto nos apresenta um Brasil que é ao mesmo tempo descartado e necessário, né? É uma força assim, da natureza ter Marcelino Freire, poder contar com a presença dele, né? Seja através das palavras, seja através da voz, tem uma voz muito forte, seja através da força que ele tem de concretização. O Marcelino Freire é uma pessoa que não só escreve muitos seus livros, como ajuda muitos livros a serem escritos. Isso é de uma generosidade tremenda, muito bonito mesmo, a quantidade de escritor que ele fez nascer. E eu só posso agradecer por ter a chance de ser amiga dele, de ser editora de alguns livros dele. Para mim é muita bênção mesmo, sabe? Falando sobre tudo que a gente já conversou em relação à religiosidade, em relação à formação mesmo, sabe? De ter um amigo como ele, um escritor como ele, eu só posso me sentir realmente abençoada. E Lívia Viana, Lívia, olha só a vantagem de ficar velho, de ser velho, é que a Lívia, assim, conheci como estagiária da editora, né? Trabalhando com a Luciana Vilas Boas, e aí foi crescendo dentro da editora. Hoje é minha editora, quem acompanha, quem se entusiasma, como sempre se entusiasmou desde o momento que a conheci. Ela liga muito empolgada, nunca, e também não seria diferente, nunca na editora Record veio dizer o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que publicar, o que é que eu tenho que... Nada disso. Todos os editoras que passaram lá trabalharam nesse sentido. E a Lívia é muito entusiasmada com tudo, fica me perguntando o que é, o que eu quero aprontar, o que eu quero fazer. Isso é maravilhoso, né? Uma parceria de amizade mesmo, uma parceria de acreditar, né, que estamos juntos, que podemos modificar as coisas, podemos fazer as coisas juntos, sempre com atenção incrível. E uma parceria maravilhosa, né? Então, um beijo imenso, minha amiga. Também muita história com ela, volto a dizer, desde quando ela ainda é jovem, mas já desde que ela ainda mais jovem, e muitas histórias também de parceria, de mudanças na vida dela profissional, na minha também.
Dizer que ninguém abandona ninguém, que toda mãe é mãe até o fim. Tá aqui, ó. Sou mais mãe que muita mãe aí. Leva o filho pra escola e abandona. Leva o filho pro shopping e abandona. Pra puta que pariu e abandona. Pelo menos fui corajosa, não fui? Tive peito. Não tive? Fala. Quem assume essa postura? Qual o filho da mãe? Vai, diz. Quem, menina? Agora, deixar a florzinha morrer murcha? Já vendi até leite de peito, você acredita? Vendo. Teta, treta, entende? Alimentei aí um bichinho que a mãe não quis dar pra ninguém. Fica ali, agarrando o filho na miséria. Pode? Peito tá morto, não tem leite. Eu dou, mas cobro. Troquei por um sofá. Não lembro. Meu nome é Morgana Kreutzmann. Eu acabo de ler um trecho do conto Dar Luz, do livro Balé Ralé, que por sinal completa 20 anos nesse ano de 2023. Para mim, Balé Ralé é um dos livros mais importantes da literatura contemporânea. Marcelino cria um livro genial, um livro perfeito, um livro sem nenhum defeito. Sempre que eu estou num processo criativo, num processo de escrita e que por algum motivo eu não consigo ir para frente, Balé Ralé é um dos livros que eu retorno e leio um conto ou dois. E ele sempre me ajudou. Marcelino, obrigada pela generosidade, não só como pessoa, mas pela tua generosidade literária. Tu é um gênio, tu é incrível, tu é maravilhoso. Feliz aniversário, meu irmão das águas. Saúde, saúde, saúde. Nós te amamos, nós precisamos de ti cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais presente aqui em São Paulo e no Brasil. Um beijo. Morgana! Tomei café com a Morgana essa semana, ela não me contou nada. Escondeu tudo. Tudo bem E ela escondido. comentou comigo, a gente estava conversando, vai conversar bem, ela comentou do conto Dar Luz, né? Que ela cita um trecho e do Balé Ralé. E ela estava muito ansiosa para fazer alguma coisa, ia comentar com o Marquinhos para fazer alguma coisa. Eu dizia para ela, mas por que fazer alguma coisa? Não, eu digo a você, eu lembro, por exemplo, das datas como uma data de resistência, assim. Eu acho que um livro que eu lembro quando eu publiquei o primeiro livro pela Territorial, o Balé Ralé, eu lembro da história, a gente lembra da história dos nossos filhos, né? Os filhos estão aí entregues, a trajetória de teatro também me anima muito, me deixa muito feliz, a trajetória de adaptações para o teatro, de atrizes, atores, a própria Olivia Araújo esteve aqui, mas volto a dizer, quando eu ouço o Fernando ou outras coisas, eu digo, meu Deus, estou muito feliz, não estou aqui, né? Estou feliz com essa surpresa que vocês estão me fazendo, mas queria estar cheio de muita gente aqui também que a gente tem que festejar, inclusive vocês. Então, quando é que nós vamos aí festejar muitos anos da Del Fuego? Eita, é muita alegria. Fico feliz, agradecido, Morgana, minha amada. E vamos ser felizes. Mas a verdade é que a homenagem ao Marcelino acaba sendo uma homenagem a todos nós, né? Com certeza. Todos nós que temos esse prazer de conviver contigo e de ouvir e te ler. Então, a gente está homenageando todo mundo nesse pacote. Você vinha buzinando. O João falou, não, precisa fazer uma coisa, precisa fazer outra, tem que fazer não sei o quê. Mas tem que fazer o quê? Não, a Editora Record tem que publicar um negócio, a gente tem que fazer algum negócio. Eu acho o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou com 55 anos de idade e fico muito feliz de estar, volto a dizer, trabalhando com literatura, coordenando oficina, ter as amizades duradouras, né, que a gente tem. Eu fico muito feliz mesmo, isso são escolhas, eu poderia ter escolhido outras coisas na minha vida, fazer lá atrás, não escolhi fazer, e eu fico muito feliz de ouvir todas as pessoas que deram depoimento, que estão dando, estar aqui com vocês hoje na casa do João, E, Marcelino, é uma colheita, né? E esses áudios, essas pessoas, assim, não chega nem a um 0,0001% das pessoas que gostariam de te dizer algo.
né? Mas que foi assim, foi o que a gente conseguiu a tempo e que fosse possível estar num podcast. Mas que cada voz dessa certamente representa mais 1.000, 2.000 pessoas, os seus leitores, seus parceiros, sua família certamente, seus amigos, sabe? E fica muito mais fácil ficar perto de você. Muito mais fácil. E eu acho, André, que quando a gente marca os aniversários de 10 anos dos nossos ossos, de 20 anos do Balé Ralé, e a gente traz pelo menos um pouco do livro de novo, do movimento do livro, a gente dá oportunidade para novas pessoas, como todos esses depoimentos que a gente colheu, terem acesso a esses livros e se emocionarem, fazer essa diferença no olhar, na educação da sensibilidade, porque é aquilo que eu repito citando o Ítalo Calvino, né? A literatura ela serve para muito pouca coisa, mas para o que ela serve, ela é muito importante, ela é muito fundamental. Então, quando a gente agita a tua obra, agita os teus livros, e os ouvintes do Rabiscos vão lá, vão procurar os livros, alguém que eventualmente não leu, e vão chegar, esse movimento é importante também para novas pessoas, novos leitores, tendo essa mesma emoção que todos estão repetindo aqui. Você chegou agora há pouco do Rastros de Verão, né? Sim. Uma homenagem que se solidifica para o João Gilberto Noy. Eu acho isso uma coisa tão maravilhosa, né? E que já é o quê? A quinta edição, a quarta edição? A quarta edição. Então, a gente, de fato, tem... Eu fico pensando no João Gilberto Noy, que abraçou o Balé Ralé, né? Eu recém, assim, feito contato com o João Gilberto Noy. Então, eu acho bonito, eu agradeço mesmo, acho muito, muito bom receber esse abraço de todo mundo. Eu tive contato com a obra do Marcelino antes de conhecê-lo e foi alguma coisa que mexeu comigo de uma forma incontornável. Eu acredito que a minha pesquisa em relação ao corpo e à palavra performática vem muito de leituras das obras dele, dos contos dele, e também aproveito para enaltecer o romance, o Nossos Ossos, que para mim é um dos trabalhos mais incríveis dos últimos tempos, e é um livro que, para nossa sorte, ele acaba de ser reeditado pela Record, e ele tem o mesmo ritmo e impacto dos contos que ele consegue de alguma forma manter num romance que vai se estendendo por uma dramaturgia também, por uma força de oralidade e, enfim, é um livro para a gente ler e reler, tá aqui no meu altar, que é como eu costumo chamar as obras mais especiais para mim. A construção de personagem também, enfim, toda a estrutura do texto é muito marcante e realmente influencia nós, jovens autores que estamos começando a desvendar os mistérios da criação. É muito bom ter um autor como Marcelino no nosso horizonte para que a gente estude, para que a gente se alimente do que ele faz. Aline Bey. Aline tem uma coisa muito maluca que ela disse: Marcelino, eu comprei os Nossos Ossos por R$300. Eu não encontrava, eu queria ler de qualquer jeito, eu não queria falar para ti se você tinha, se não tinha. Aí fui num site, aquele site que faz umas coisas fora de cogitação, né? Mas ele estava com tanta vontade, pagou 200 e pouquinho real. Eu digo: Aline, o que é isso? Ela disse: eu vou gravar um vídeo dizendo que comprei, que estou maravilhada, mas que a Record precisa publicar de novo a porra desse livro. Ela fez um vídeo, aí eu mandei para a editora. Eu disse: olha, como é que vocês fazem? Primeiro que eu reclamei dela, como é que você paga uma fortuna dela? Não pague não, pelo amor de Deus. Aí mandei para a Lívia, né? Mas a Lívia, ela não é editora da Record, ela é editora, né, da José Olímpio. Aí depois que saiu a nova edição, eu disse: tá vendo, Aline? Eu disse: não fui eu não, já estava para sair, mas que bom, que bom que o pessoal vai poder comprar. Mais barato, inclusive. Mas ela é uma querida e tem uma trajetória também, de muita entrega também. Uma coisa que me angustia muito nas oficinas, Andréa, é
a gente encontra muita, disse, nossa, que romance que essa pessoa está escrevendo. A gente não sabe que a pessoa fez um romance. A vida é muito veloz, né? Tem muitos outros chamamentos e a pessoa deixa pelo meio do caminho. Aí tem um poeta extraordinário, ninguém sabe o que foi feito dele. Então, eu fico desanimado muitas vezes quando eu digo, cadê notícias daquele poeta, daquela pessoa? E esses momentos que você encontra um Aline Bey, encontra outras figuras assim na sua oficina que levam adiante um projeto e que eu digo sempre nas minhas oficinas, muito, não se torne autor de oficina. Autor de oficina é assim, eu sou autor da oficina e sou agora, por causa da oficina, não foi por causa da oficina. A Aline não foi por causa de oficina, Carol Rodrigues não foi por causa da oficina, não se torne um escritor de oficina. É importante você passar pela oficina, encontrar os seus parceiros e parceiras, mas o que vai determinar a tua trajetória é a tua entrega, a tua responsabilidade, teu empenho, tua escrita, tua obsessão. E a Aline tem tudo isso de sobra. Eu acho que, sabe, assim, eu sempre acompanho com muita atenção, com muita vontade tudo que ela faz, porque eu sei que ela faz desde o momento que a conheci. Então isso faz muita diferença na trajetória de qualquer ofício, de qualquer pessoa. Né? Trabalhos infantis. O trabalho da criança é subir em árvore, subtrair galhos e frutos, plantar sementes quando cisca. O trabalho da criança é contar as nuvens, para onde vão, calcular o vento para as pipas. O trabalho da criança não está na colheita de carvão, é uma máscara. A criança vira um monstro, um bicho-papão. O trabalho da criança não tem gravatas. Favor, não vestir uma criança como se vestisse gente morta. O trabalho da criança é fazer de conta que morreu. O trabalho da criança é uma estátua, pode ser um pombo. O trabalho da criança é sujar as paredes da casa, encher as mãos de mágica. O trabalho da criança é desenhar, encontrar um labirinto para sair de lá. O trabalho da criança é encher de água os dedos do pé e, se quiser, pular o corpo na lama. O trabalho da criança é artesanal, fazer buracos, casa para os bichos. O trabalho da criança são os bichos. Dar banho nas girafas, alisar os cabelos do cavalo, visitar as formigas, cavar. O trabalho da criança é a de um agricultor sadio, sem agrotóxico, lavrador sem veneno. Vamos fazer a colheita, olhar o sol até cegar. O trabalho da criança não está no futuro, não tem estatísticas, é fazer o quintal de escola. O trabalho da criança não é útil, a criança é devagar, mesmo quando se sacode. O trabalho da criança é o tempo que dá. A criança, quando acorda, tudo acorda à sua volta. O trabalho da criança é ficar na cama, é não saber para que serve um relógio. É um trabalho justo. O trabalho da criança é um trabalho confiante. A criança acredita em tudo. O trabalho da criança é cheio de fé. Parabéns, meu amigo, meu irmão, meu amado amigo Marcelino Freire. Fabiana Cosa, Fabiana Cozza, Fabiana, é muita história também, muita história dessa artista que eu conheci quando a Fabiana estava fazendo 19 anos, e daí a gente não se largou mais, um acompanhando a trajetória do outro, dando esse abraço, né? Esse calor. Ela lê um texto do qual eu gosto bastante, que nunca foi publicado em livro, foi publicado numa revista do Sesc, sobre trabalho infantil. E aí, tanto é que quando ela começou a ler, eu digo, o que será que tem, né? Que leu, que está... Aí, infância, né? Tem a questão da infância, tem a questão da fé também. Então, eu acho que, de alguma forma, isso que ela diz no texto, da fé, e dessa criança que, sei lá, dessa criança que acredita que é possível fazer alguma coisa, com tudo contra essa criança, né? Tudo é contra. Eu acho que eu faço tudo isso porque tudo é contra mim. Tudo sempre foi contra mesmo, contra de tudo.
um menino, um caçula, o que não. O que é que esse menino faz de ler? É um doido. Só vai de ler, é poesia, é teatro, viado. Não sei onde. Para onde é que vai com isso? Que coisa. Minha gente. Mas pode, mas foi, mas fez. Ixi. Mas pode, mas tem, mas quando? Mas o que? É doido? Não, mano. O tempo inteiro. E eu acho que o que eu trago é exatamente essa afirmação de algo que eu não sei o que é, mas é preciso afirmar. Porque a desafirmação é constante, né? Então, agradecer demais, não é? Não sei se está chegando ao fim do podcast. Antes da gente terminar, Marcelino, eu queria chamar o Jefferson Tenório para sentar aqui com a gente, que ele vai também nos dar a honra do seu talento, e que é um grande escritor, e vai ler um trecho para você ao vivo. A gente não podia deixar de perder a oportunidade dele aqui do lado, né? Jefferson. Ao vivo. Carai. Coube a mim, então, encerrar a série de depoimentos e leituras maravilhosas que a gente escutou hoje aqui. E, rapidamente aqui, dizer que foi uma grande alegria ter conhecido o Marcelino. Encontro o Marcelino em 2018. Eu ainda, no meio da minha produção ainda literária, enfim, estava meio que começando alguma coisa. E o Marcelino sempre muito generoso, como várias pessoas disseram. E também no ano seguinte me convidou para participar da balada literária. E a vida é feita de encontros, então me tornei amigo do Ricardo Ramos Filho e da Márcia Tiburi, né, que fizemos a mesa juntos. E o Marcelino, então, é essa pessoa agregadora que apresenta pessoas, né, e faz essas pontes. E também conheci a literatura do Marcelino há muitos anos, porque eu sou professor, trabalhei os contos negreiros com os meus alunos, li o Angu de Sangue, então era uma figura assim, que eu queria muito conhecer, e participar da balada literária para mim foi assim, um acontecimento da minha vida. Assim, né? Então foi uma alegria muito grande te conhecer. E vou encerrar aqui com um texto chamado Ricas Secas, do livro Amar é Crime, que diz o seguinte: não somos pobres, somos ricos. Não temos planícies avermelhadas nem juazeiros. Não somos infelizes. São Paulo é a cidade da felicidade. Esse sufoco logo passa. Nós temos dinheiro, nós temos o poder. A gente é capaz de mandar engarrafar e trazer tudo que é correnteza, mudar um rio de lugar, pode crer. A gente paga a tecnologia japonesa, italiana, escocesa, a gente estuda, a gente não é analfabeto, nem atrasado. A gente não é ignorante, a gente não vai dar o braço, o pano, a toalha a torcer. O governo daqui faz chover, por isso essa calma, por isso a gente não alardou. Para quê? Pobre é que gosta de grito. A gente é educado. A gente não se escancara feito um esfomeado. Nossa seca não é seca, é crise hídrica. É outra coisa. Viu algum jumento por aqui agonizar? Viu o cachorro reclamar? Nos jardins, os cachorros continuam a passear e a cagar, como se nada ao redor estivesse acontecendo. Nada, de fato, está acontecendo. É preciso se concentrar, manter a postura. Nós temos classe. Os jardins continuam sendo jardins. Alamedas, alamedas. E eu vou dizer mais uma coisa. Numa boa. Sabe quem trouxe essa desgraça para cá? Os nordestinos. Tinham tanta fome de água que viram muita água por aqui. Aí foi aquele desperdício, aquele banho, aquela festa sem fim. E deve ter batido neles aquela saudade da dificuldade de levantar balde, andar léguas atrás de horizonte verde. Nordestino gosta da dor. Sem a dor não há salvação. A moeda de troca do nordestino é a dor. Sem dor não existe devoção. Daí esse atraso, esse descaso. Para quem consertar? Todos nós. Viu como rapidinho a gente ressuscitou o volume morto? Isso aí ou não é pensamento positivo, espírito tecnológico? Olhe,
vou dizer, garanto que antes de o mundo morrer, a gente, paulista, já foi a Marte viver. Mas até lá, a gente vai ter de arranjar um jeito de fazer um país só pra gente. Se a gente, todo mundo sabe, é que sustenta o Brasil inteiro. A Amazônia, por exemplo, é nossa. Veja como a gente é bonzinho. Não era a hora agora de fazer assim? Puxar cano, torneira, nuvens artificiais, helicópteros poderosos, trens de carga, tudo devolvendo água para nós? A conta de água lá de Manaus, Belém, quem é que paga? De qual bolso sai, hein? Para que você trabalha tanto, meu bem? Bravo. Jefferson Tenório, primeiro uma felicidade de ouvir aqui, né, encerrando o podcast, te conhecer, volto a dizer, por esse fazedor de encontros também, que é o Fernando Ramos, né? Via você no corre-corre para também organizar, porque o Fernando Ramos mobiliza os amigos, o Fernando sem grana vai mobilizando os amigos, aí uns dormem na casa do João. Jefferson cuida de pegar não sei quem do canto e puxar para o outro e cuidar de não sei quem. Então é assim que a gente vai fazendo as coisas se tornarem possíveis, né? E transformadoras. E você faz parte dessa transformação. Lembro muito bem da tua participação na Balada Literária, como foi brilhante, né? Instigante na plateia que estava lá assistindo e vendo, professor, escritor, trazendo a sua narrativa, trazendo o seu trabalho. E agora, na tua leitura, é muito curioso você ter escolhido esse conto que fecha o livro Amar é Crime. E eu fiquei assim, baqueado, como que é um discurso atualíssimo. E não estou aqui fazendo o meu mérito, estou dizendo porque eu ouvi dizer, meu Deus, é o que essas figuras todas defendem o tempo inteiro, né, e tomaram conta desse país. Esse conto, na verdade, surgiu numa entrevista que eu vi na coluna da Mônica Bergamo, umas socialites discutindo exatamente a crise hídrica de São Paulo, né, que estava se tirando já água do volume morto de São Paulo, e eles diziam, não, mas a gente... É exatamente isso que você leu aí. Aí eu digo, gente, que coisa é essa? São as ricas secas, né? E é um conto que tem várias partes em que eu faço uma alusão a vidas secas e que é o contrário. Essas socialites paulistanas tem um momento no meu conto em que elas têm que ir para o Nordeste. É o contrário, elas têm que ir em direção ao Nordeste. Aí vão com um carro e vai com uma calopsita, não é um papagaio. E vai com um menino. Aí tem a mulher do conto, ela diz, eu que não vou enganchar menino. A imagem mais assim, humilhante para ela é enganchar o próprio filho, que quem levava os filhos para cima e para baixo são as babás foram embora, então ela tem que enganchar o filho chorando aqui nos quartos, né? Enganchar feito uma nordestina, e ela não quer se submeter a isso. É esse conto. E aí você lendo, eu digo, é porque assim, eu escrevo que eu não me conformo. Não me conformo. Tem uma coisa no falar e no discurso que me dá um trauma sonoro, que eu digo, alguma coisa está sendo falada aqui, alguma coisa está no fundo desse discursinho. Aí eu fico escrevendo para esmiuçar. E aí quando você leu, você levanta um conto que eu não lembrava dele, assim, não era um que estaria na minha mente. E se eu posso dizer que escrevo movido por essa agonia, e saber que essa fala irritante, de alguma forma, percebia em mim e quis me vingar dessa fala, que foi um texto, desculpe me alongar, que eu sei que está no final, mas foi um texto
solicitado pelo Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, que me censurou várias vezes, me censurou com o da Paz, que foi um conto feito para ser publicado lá, eles não publicaram. Depois eu fui convidado para ser um cronista do Estado de São Paulo, só demorei, foi um microcronista de 3 edições e deram uma desculpa lá porque não queriam mais, coisinhas que eu escrevia curtinha que incomodava deverasmente. Aí eles tinham um caderno lá, um caderno aliás, que eles me convidaram para inaugurar um caderno que seria prosa no final, teria uma prosa. E eu mandei o Ricas Secas. Disseram, não, nós desistimos de fazer, a mudança da ficção, ficou para depois. Eu digo, como ficou para depois? Mas eu esmiuço, eu cutuquei lá até o ponto que eles disseram, não, é porque teve um outro que achou que me mexer. Olha só, esse conto, essa reedição do Amar é Crime de 2015, esse conto é de 2014. O Amar é Crime tem uma primeira edição que não estava esse conto. Quando foi reatualizada essa edição pela Record, eu coloquei o Ricas Secas, que foi um convite do Estadão, censurado pelo Estadão, porque tinha ali uma coisinha. E aí, quando você leu, me passou um filme. Eu fico muito agradecido a você, Tadeu, a todo mundo que fez esse podcast acontecer, todos aqui na casa do João Nunes, todos aqui que participaram. Por favor, fale o nome dos nossos amigos aqui. Então, quero agradecer também, Marcelino, a Adriene, a Jana, que teve que ir embora mais cedo, por isso que vocês não ouviram mais a voz dela, André e o João, que foram fundamentais, na verdade. Na verdade, a Jana, quando me procurou, falou que já estava com essa ideia com você fazia tempo, né? A gente tinha a ideia de fazer para você tem alguns anos isso, uma festa surpresa, mas a gente já estava assim, pensando em quantas vans para chegar numa chácara que a gente não sabe ainda qual. E aí, para chegar nesse modelo viável de um podcast, anos depois. E é isso, e eu quero agradecer demais, porque eu sou muito fã do seu trabalho, você sabe disso, além de ser muito privilegiado de ser seu amigo. E o João cedeu o espaço, também ajudou, a Adriene foi fundamental nessa ordem cronológica aqui. Então, quero agradecer de coração mesmo. Esse episódio vai ficar lindo. O Jefferson também, obrigado pela participação. O Alisson, que ajuda na curadoria do Rabiscos, que me ajuda com toda a parte técnica, tá sempre junto. E o Fagner, que fez a gravação pra gente hoje, que transformou a sala do João num estúdio de podcast. E é isso. Bom, se vocês quiserem as palavras finais também. E vocês viajaram hoje pra cá, né? Viajamos, bate e volta. Não, foi lindo o movimento. Não, o Marcelino citou algumas vezes o Noll, e na biografia do Noll ele fala ali que, falando da relação dele com a escrita, ele diz que muita coisa conspira para que essa chama se apague. Mesmo assim, ele resistiu, e eu acho que esses encontros, como o de hoje, o encontro contigo, Marcelino, o encontro com o Tadeu, com a Adriene, com a Jane, com a Andrea, são formas da gente resistir juntos para que essa chama não se apague. Então, agradeço a todos, agradeço, Tadeu, pelo convite. E é isso, eu estou à disposição aí para o que tu quiser, cara. Manda vários projetos. Que a gente segue adiante. Pessoal, antes da gente fechar, eu quero deixar aqui registrado os depoimentos do escritor Joca Terron e do escritor Lourenço Mutarelli. Eles nos enviaram a gravação após a gente ter encerrado já o especial, mas a gente achou por bem deixar registrado aqui nessa grande festa. Então vamos ouvir então Joca Terron e Lourenço Mutarelli na sequência. Bem, eu penso muitas coisas sobre os livros do Marcelino, mas de todas essas coisas, acho que, resumidamente, dá para resumir parte dessas coisas que penso sobre os trabalhos dele, sobre o trabalho literário do Marcelino, é que, progressivamente, a cada livro que ele publica, ele vem aproximando as duas línguas brasileiras uma da outra.
O Antônio Fraga, aquele grande escritor do modernismo brasileiro, dizia que no Brasil existem duas línguas, né? A língua escrita e a língua falada. E que a língua escrita estava muito distante da língua falada, a língua que o povo fala, a língua que nós falamos. Portanto, a literatura tinha uma grande distância dessa verdade linguística, digamos assim, né? Então, acho que os livros do Marcelino, em primeira instância, há muitas outras, têm essa qualidade de aproximar cada vez mais essas duas línguas e diminuir a distância entre elas, sendo que o Nossos Ossos também faz parte dessa trajetória linda que ele tem realizado através da literatura. E outras coisas, né? Todo o seu papel como agitador literário, como professor, como amigo, essencialmente. Abraço, viva Nossos Ossos e viva o Marcelino Freire. O teatro me deu consciência e superação, o disfarce ideal. Isso, por exemplo, que está acontecendo comigo, não é comigo que está acontecendo. Quem está aqui dentro, olhando para mim, é outra pessoa, além. Sou um outro ator em cena já faz um tempo. Isso é um fragmento do Nossos Ossos, do Marcelino Freire, que eu usei como citação e nota de rodapé no meu último livro. Eu sou Lourenço Mutarelli e Marcelino, a minha felicidade é que ele sabe o quanto eu amo. Eu amo demais esse ser e esse escritor, alguém tão generoso que eu tenho tanto carinho e admiração. É isso. É muito bom aprender a ouvir o Marcelino, é ouvir o Marcelino quando ele se lê. Isso é um presente. Eu sempre digo que ele deveria escrever em partituras. Então, me desculpem se eu estava fora de compasso. Beijo, Marcelino, eu te amo. Viva Marcelino Freire! Muito obrigado mesmo.